Nós estamos na nossa série de Páscoa, nossa série em 1 Pedro, versículo a versículo, capítulo a capítulo. E eu sempre falo, né, que fazer uma exposição dessa é uma oportunidade, um desafio. É uma oportunidade porque a gente entende o contexto, né? Acho que fica bem claro para a gente onde que a gente está começando, onde que a gente está indo. Mas é um desafio porque tem trechos que são muito difíceis. E aí que o pregador tem vontade de falar assim, queria dar uma puladinha nesse texto. E não podemos, porque a gente vai fazer versículo a versículo, capítulo a capítulo. Hoje é um desses textos daquele que você fala, Jesus, o que eu arrumei para a minha vida? Eu vou botar alguém para pregar, vou convidar alguém para pregar, porque é um daqueles textos difíceis e complicados, mas pela graça do Senhor, eu espero que a gente caminhe sem dificuldade, a gente consiga entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A nossa sexta mensagem, eu dei o título, Alegria Ressurreta em Meio ao Sofrimento. O que a gente tem estudado, né? Basicamente, a gente tem olhado como Pedro mostra que a ressurreição de Cristo faz a diferença na nossa vida, como a gente vive a nossa vida. A gente já vive a ressurreição de Cristo no mundo morto, no mundo caído. E aí o choque está aí, porque a gente, teoricamente, ressurreto, a gente deveria ter novos valores, a gente deveria ter uma nova ética, a gente deveria ter uma nova forma de viver, só que num mundo em pecado, num mundo ainda caído, num mundo que ainda aguarda, como diz Romanos, a manifestação dos filhos de Deus, aguarda a manifestação de Deus para esse mundo ser transformado, para esse mundo ser regenerado. E aí a gente viu que a preocupação de Pedro, basicamente, ele volta vez após vez nisso, é para dizer para os cristãos da Ásia Menor, aquelas várias igrejas que depois também recebem, olha que essas igrejas foram cuidadas, hein, porque elas recebem a carta de Pedro e logo em seguida elas recebem um recado do próprio Cristo, né, nas cartas que Cristo manda às igrejas em Apocalipse de João, né? Falar nisso, eu queria fazer uma correção. Eu não vou me perdoar se eu não me corrigir. Semana passada eu dei um exemplo na pregação e aí eu falei, acho que eu falei alguma coisa errada, e eu falei alguma coisa errada. Eu dei o exemplo de Clemente de Roma. Eu falei sobre o Clemente de Roma que foi, vocês lembram que eu falei isso? Que foi martirizado e que ele pediu para os leões, não para ele ser livrado dos leões, mas para os leões terem muita fome para ele poder dar o testemunho. Então, eu contei o milagre certo, eu só errei o santo. Não é Clemente de Roma, é Inácio de Antioquia. E aí eu fiquei com isso na cabeça, falei, eu acho que não era Clemente de Roma. Clemente de Roma foi um pai da igreja, discípulo de Pedro, que morava em, vamos ver se você adivinha, Roma. E aí Inácio de Antioquia foi discípulo de João, como eu havia falado, e ele sim foi martirizado. E eu até anotei aqui, ele escreveu para os discípulos dele, olha que coisa mais linda, a gente estava falando sobre a força, né, para testemunhar em meio ao sofrimento. Isso aqui é um documento, um dos primeiros documentos da história da igreja, junto com as cartas dos apóstolos. E diz assim, tenho escrito, isso é Inácio de Antioquia, isso aqui é no comecinho do século II. Tenho escrito a todas as igrejas e a todas elas faço saber que com alegria morro por Deus, contanto que vós não mo impeçais. Suplico-vos, não demonstreis por mim uma benevolência intempestiva. Ele está falando, não me salvem, não venham me libertar do meu castigo. Deixai-me ser alimento das feras, porque através delas pode-se alcançar a Deus. E essa frase aqui é uma das frases mais famosas da história da igreja. Sou trigo de Deus, que eu seja triturado pelos dentes das feras, para tornar-me puro pão de Cristo. Extingai, ao contrário, os animais, para que neles encontre o meu sepulcro, e nada reste de meu corpo, para não ser pesado a ninguém depois de adormecer. Então serei verdadeiro discípulo de Cristo, quando o mundo não mais vir sequer o meu corpo. Suplicai a Deus por mim, que por este meio me torne uma hóstia para Deus. Que nada, tanto das coisas visíveis quanto das invisíveis, segure o meu espírito, a fim de que eu possa alcançar a Jesus Cristo. Que o fogo, a cruz, um bando de feras, os dilaceramentos, os cortes, a deslocação dos ossos, o esquartejamento, as feridas pelo corpo todo, as duras tormentas do diabo, venham sobre mim, para que eu ganhe unicamente a Jesus Cristo. Procuro aquele que morreu por nós, quero aquele que por nós ressuscitou. Meu nascimento está iminente. Perdoai-me, irmãos, não me impeçais de viver, não desejeis que eu morra, pois eu desejo ser de Deus.
Isso aqui é daqueles documentos que a gente pode ler 200 vezes, a gente vai se arrepiar 200 vezes. Porque é isso que Pedro é para essas pessoas que Pedro está escrevendo. Claro que Policarpo, Inácio está um pouquinho, uma geração à frente, talvez, mas Pedro está escrevendo para essas pessoas que estão enfrentando esse tipo de sofrimento. O Clemente de Roma, que eu falei, que existiu, mas não era esse que eu falei, sabe como ele foi morto? Ele foi jogado no mar. O corpo vivo foi jogado, amarrado com pedras, e ele foi jogado no mar. Morto por nome ao Evangelho, do Evangelho pelo nome de Cristo. Pedro está escrevendo para essas pessoas, em meio à situação de perseguição, de sofrimento, para dizer que eles devem dar bom testemunho, para dizer que eles devem viver de forma exemplar, para dizer que eles devem ser cidadãos classe A, para dizer que eles devem abençoar as pessoas que estão perseguindo. E aí, na última semana, a gente começou falando sobre a submissão das esposas e dos maridos, né? Porque todo mundo se submete. No desenho de Cristo, as esposas se submetem aos maridos, que gentilmente se submetem a Cristo, ou seja, a responsabilidade de ambos é muito grande. A responsabilidade tanto das esposas quanto dos maridos é viver para glorificar a Cristo Jesus. Depois que ele já tinha falado aos cidadãos, né, para se submeter às autoridades, e aos escravos cristãos para se submeterem aos seus senhores. Então, a vida com Cristo, ela pressupõe um relacionamento diferente em todas as esferas da nossa vida, inclusive no casamento. E aí a gente viu aquele texto que é tão mal interpretado. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da comunidade que falou assim: Renato, eu nunca tinha entendido esse texto da submissão das esposas. Ela falou: eu já vi cada absurdo sendo pregado, eu já vi cada coisa sendo falada. Ela falou: e hoje parece que pela primeira vez os meus olhos se abriram para esse texto. E é tão simples. E eu falei exatamente isso. É difícil porque a gente complica. A gente distorce, né? E a gente falou que esposa e marido são iguais em Cristo Jesus. Eles têm o mesmo valor, a mesma essência, o mesmo acesso a Deus. Só que para o casamento funcionar bem, Deus estabeleceu que a esposa se submete ao marido e o marido é um reflexo de Cristo dentro da casa. Essa é a beleza. O marido tem que honrar, o marido tem que amar, o marido tem que proteger. E aí, a gente vai entrar agora, a partir do versículo 13, a gente parou no 12, na terceira grande sessão da carta de Pedro, de 1 Pedro, onde ele vai abordar mais diretamente a questão do sofrimento e como que a gente percebe a graça de Deus em meio a essa circunstância. Eu quero ler junto com você, se você quiser ler aí no seu celular, na sua Bíblia, nós temos aqui também na nova versão internacional na NVI. A partir do versículo 13 do capítulo 3 de 1 Pedro, o apóstolo diz assim: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Se vocês prestarem atenção, vocês perceberam um miolinho aí enroscado, hein? Daqueles que a gente lê sozinho em casa e fala: vou pular porque alguém me explica isso aqui um dia, né? A gente vai começar primeiro entendendo como que a gente coloca o senhorio de Cristo em prática frente à perseguição. Então, Pedro começa essa sessão com uma pergunta retórica bem importante. Quem vai maltratar vocês se vocês estiverem fazendo a prática do bem? E ele usa aqui
se vocês forem zelosos na prática do bem. Na NVT, usa a ideia de se vocês forem cuidadosos em fazer o bem. O que é essa ideia de ser zeloso, cuidadoso? É uma dedicação intencional em agir de acordo com tudo que Deus tem falado e tudo que Deus espera de nós. Eu tenho dito que essa é uma coisa que a gente tem que fazer intencionalmente. Por quê? Porque a gente nada contra a maré. Inclusive na maré do velho homem que habita dentro de nós. Então a gente encontra em nós um inimigo. E aí a gente tem que lutar intencionalmente para fazer o bem. Ser cuidadoso em fazer o bem. Sabe aquela história que às vezes não basta você ser bom, você precisa parecer bom. Às vezes não adianta você saber que você tem uma boa intenção, você tem que certificar que a pessoa está entendendo o que você quer dizer. O que Pedro está dizendo é: tenhamos cuidado, porque a sociedade inteira, que é a ideia que não mudou, por mais que a gente não viva mais a perseguição do Império Romano, mas existe uma perseguição ao Evangelho. O que Pedro está dizendo é o seguinte: as pessoas estão procurando uma oportunidade de apontar um erro em vocês. As pessoas estão procurando uma oportunidade de falar: tá vendo? É crente, mas vocês sabem como funciona. As manchetes dos jornais, quando o crente pisa na bola, e cá entre nós, sobra exemplos, sai assim: fulano, vírgula, pastor evangélico, vírgula, não sei o que lá, não sei o que lá. Fulano, líder evangélico no Senado. Porque as pessoas estão procurando um motivo. Muitas vezes por falta de sabedoria nossa mesmo, que seja dito. Que a gente fica se gabando de ser santo demais, irrepreensível demais. E aí quando a gente cai, as pessoas falam: e aquela lá era Santa Rona lá, fez a mesma coisa. Então Pedro fala: vocês têm que ser cuidadosos em fazer o bem, em agir de acordo com aquilo que Deus espera, recuperando inclusive as práticas que ele falou, que a gente comentou na semana passada. Ou seja, não retribua o mal com o mal. Pelo contrário, se te fizerem mal, devolva o bem. Seja misericordioso, seja humilde. Como isso é difícil. Lá no meu prédio, no elevador, tem uma TVzinha que fica passando aviso lá, propaganda e tal. Acho que no prédio muita gente faz isso. E aí o pessoal fica colocando: olha, seja gentil nos elevadores, seja gentil com o seu vizinho. Porque não é, no nosso mundo isso tem que forçar, porque a gente não é naturalmente gentil. É muito difícil. Quando a gente encontra a gentileza, a gente até se estranha, né? A gente fala: opa, pera, mas o que a pessoa quer, né? Já vem um golpe, né? Lembra aquela personagem, né? Lá vem o golpe, né? Lá vem o golpe, vai acontecer alguma coisa. E Pedro está dizendo: no mundo que espera a nossa falha, que espera o nosso tropeço, sejamos intencionais no fazer o bem, em não retribuir o mal com o mal, em ser humilde, em ser manso. Esse é um desafio muito grande para nós, né? Isso significa que o nosso comportamento sábio pode amenizar o sofrimento e a perseguição. O que Pedro está querendo dizer aqui? Tem hora que a gente sofre porque a gente traz o sofrimento sobre a gente mesmo. A gente cavou o sofrimento. A gente deu uma resposta atravessada, a gente perdeu o domínio próprio, a gente fez alguma coisa, e aí a gente sofre a perseguição e a gente sofre a punição porque a gente acabou trazendo. Então Pedro fala: no que depender de vocês, façam o bem para vocês viverem bem com as pessoas. E vou dizer a verdade, na maioria das vezes, mesmo que as pessoas não entendam o modo de viver do Evangelho, quando a gente faz o bem, a gente vive em paz. Mesmo que as pessoas falem: é meio estranho, eles têm umas cabeças, eles fazem umas coisas meio estranhas, não entendem esses valores, mas são pessoas que percebem que a gentileza e que a bondade. Lembra da história da igreja primitiva? A igreja primitiva enfrentava um monte de boatos, inclusive depois foram acusados de botar fogo na cidade de Jerusalém e tudo mais. Mas Atos, Lucas nos conta que eles se reuniam, eles cuidavam uns dos outros, eles comiam juntos, eles compartilhavam o que tinham, e Lucas acrescenta um detalhe e diz: e contavam com a simpatia do povo. Quer dizer, as pessoas não entendiam muito bem o que era aquilo que estava acontecendo, mas mesmo sem entender muito bem o que estava acontecendo, as pessoas falavam: são pessoas boas. Tinha uma simpatia. Então é isso que Pedro está dizendo. Agora, há sofrimentos inevitáveis, mas há sofrimentos, como eu estou dizendo, desnecessários, que são frutos dessa postura incorreta. Agora,
No versículo 14, ele fala assim: todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. O que Pedro está dizendo? Tem hora, tem momentos na história, e a história da igreja é uma história que passa por isso, o povo de Deus passa por isso, Israel passou por isso, os judeus passam por isso, que mesmo você fazendo bem, mesmo você tendo cuidado, mesmo você pensando intencionalmente em viver de acordo com o evangelho, em ser manso, humilde, não retribuir o mal com o mal, tem hora que a perseguição vai vir sobre o povo de Deus. E aí ele diz, ele retoma, ele ecoa Jesus no Sermão do Monte. Quando Jesus diz: felizes vocês serão, bem-aventurados vocês serão, se vocês sofrerem perseguição em meu nome. E aí que é isso que a gente acabou de ler aqui de Inácio de Antioquia, né? Deixe que eu sofra em nome de Jesus. Não me tirem esse privilégio. É alguém que já morreu tanto para o mundo, que a única... Inclusive, se você prestou atenção, ele diz: deixe-me nascer, não me façam morrer. Ele está querendo dizer: não me faça ficar aqui. Deixa eu nascer para o evangelho, deixa eu viver para Deus. Deixa eu nascer para a vida verdadeira em Deus. E aí Pedro ecoa então Jesus, quando Jesus diz: vocês vão ser felizes. E aí você fala: que loucura, como pode isso? Eu vou ser feliz se eu for perseguido por causa de Jesus? Porque, na verdade, esse é um grande privilégio. A gente compartilhar do sofrimento de Cristo Jesus. A gente devolver para Ele um pouquinho daquilo que Ele sofreu por nós. Não que seja necessário para a salvação. Jesus não pede que a gente sofra de volta para ser salvo. Isso é uma autocomiseração, um autossofrimento que não é necessário para a salvação. Mas, às vezes, pela vontade de Deus, a gente tem um privilégio. E a gente tem que entender como um privilégio de sofrer por causa do Evangelho e devolver um pouquinho daquilo que Cristo fez por nós. Na história da igreja, houve um povo, onde hoje é a região da Alemanha, chamada Morávia, que eram os moravianos. E foi um povo muito missionário. Teve um conde lá que ele foi visitado por Deus. O nome dele era Conde Zinzendorf. E ele foi visitado por Deus e ele recebeu um avivamento. E na terra dele as pessoas começaram a ser avivadas. E aqueles moravianos começaram a experimentar um agir de Deus. Só que eles eram missionários. Os moravianos enviaram missionários para todas as regiões do mundo conhecidas daquela época. Eles mandaram gente para a Índia, mandaram gente para a China, mandaram gente para a América. Isso por volta de 1700 e pouco. Século XVIII. Eles eram tão cheios de Deus que John Wesley, um dos maiores avivalistas da história da igreja, antes de se tornar um grande avivalista, fez uma viagem para a América de navio e estava cheio de moraviano dentro do navio. E ele escreveu no diário dele, com outras palavras, mas ele escreveu mais ou menos assim: se esse povo é cristão, eu não sou. Porque eles têm algo que eu não tenho. Eles têm uma esperança que eu não tenho. Eles têm um amor por Deus que eu não tenho. E os moravianos faziam uma oração. Lembre-se, eles iam para a China, para a Índia, para aquelas... Eles iam para nunca mais voltar. Eles tinham uma oração que eles diziam assim: que o Cordeiro receba através de mim a recompensa pelo seu sacrifício. É essa a ideia de Pedro e de Jesus. É a ideia de que, através do sofrimento que a gente tem o privilégio de ter pela soberania de Deus, não que a gente vai trazer sobre a gente, lembre-se disso. É na soberania de Deus. A gente tem o privilégio de participar do sofrimento de Cristo. Então Pedro fala: olha, mesmo que vocês venham sofrer porque vocês praticam a justiça, vocês são felizes. Vocês são felizes. Então aqui, o cristão ele pensa de modo tão diferente que ele não deve se achar injustiçado. Tiago escreve assim na sua carta, lá no capítulo 1, nos versículos 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. É muita doideira. Considere muita alegria o fato de... A gente sempre fala, né, que provação não vem sozinha, ela anda em bando, né? Quando vem várias ao mesmo tempo, assim. Sabe aquela época que tudo acontece? Né? Você fala: meu Deus, não podia vir uma de cada vez, fazer uma fila. Não, vem todas juntas. E Tiago fala: tem por muita alegria o fato de vocês passarem por essas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E aí, a segunda reação... Então, a primeira reação que a gente tem é de a gente entender que a gente tem que fazer o bem. A segunda reação, diante do tratamento inadequado por causa da justiça, é não temer e não se preocupar. E aí, Pedro cita Isaías aqui. E ele diz, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Qual que é o contexto disso aqui? A palavra grega traduzida por não temam, né, o temam é phobeo, de onde vem fobia, a nossa palavra fobia. Então, não fujam disso, não evitem isso. E aí ele cita Isaías 8. E o que está acontecendo em Isaías 8? Jerusalém está cercada pelos assírios. Eles estão cercados pelos assírios. E aí, se você se lembrar, tem as 10 tribos do norte, os reis de Israel, e tem a Síria. O rei de Israel e o rei da Síria estão tentando fazer com que Acaz, que é o rei de Judá, faça uma aliança com eles. Acaz não quer fazer uma aliança com Israel porque eles não são tementes a Deus. Ele não quer fazer uma aliança com a Síria porque eles não são tementes a Deus. Ele tenta fazer uma aliança com o próprio rei assírio que está invadindo Jerusalém. E aí Deus fala para ele assim, não faça aliança com outros deuses, não faça aliança com outros povos, confie em mim, coloque a sua confiança em mim. E aí tem literalmente essa frase, não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. O que é essa? Olha o que diz o texto de Isaías, eu vou até ler o texto. Isaías 8, do 11 ao 13. O Senhor falou comigo com veemência, diz o profeta Isaías, advertindo-me a não seguir o caminho desse povo. Ele disse, não chamem conspiração tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. Ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. O que acontece? Pedro está dizendo o seguinte, a nossa confiança não está no tamanho do inimigo. Ou o nosso medo não está proporcional ao tamanho do inimigo. A nossa confiança está no Deus que nós servimos. Então, da mesma forma que Judá, que era desse tamanho, olhava para o império poderoso como o império assírio, que era o império mais poderoso da época, e se sentia um nada, e Deus está falando, confia em mim. Pedro está dizendo para essas pessoas, vocês são nada diante do imperador. Vocês são nada diante do Império Romano. Mas Deus continua dizendo, confia em mim. Não temam que eles temam. Não se amedrontem, não se apavorem. Isso continua sendo verdade para nós. Quantas vezes a gente se apavora diante das circunstâncias? Quantas vezes a gente olha para o inimigo espiritual e fala, como eles são poderosos, como essa agenda é forte, como esse inimigo é poderoso. E Deus está dizendo, continue confiando em mim. A igreja e Israel nunca precisaram ser maioria para ganhar nada e para vencer nada. Lembre-se do moço que servia Eliseu, que falou, o senhor está maluco? Olha o tanto de inimigo que tem aqui, a gente só somos nós dois. E Eliseu fala para ele, Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue também. E quando os olhos daquele moço se abriram, ele viu a montanha inteira coberta de anjos do Senhor. Tem uma frase que diz, né, que eu e Deus já somos maioria, né? A gente com Deus do nosso lado, muitas vezes a gente esquece do poder que Deus tem, da grandeza do nosso Deus, daquilo que Ele realmente é. E aí, quando Pedro usa a citação de Isaías, Isaías diz, ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. Quem que é o Senhor dos exércitos? Jeová. No Antigo Testamento, Deus é Jeová. De repente, o Novo Testamento agora entende que esse Deus é um, mas ele é três. Ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. E aí, Pedro coloca em Jesus, no Filho, o papel que Isaías colocou no Pai. E ele diz, veja, ele diz, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Primeira coisa, falar que Cristo é o Senhor é uma declaração ousada. No grego, a palavra é Kyrios, Senhor. Sabe quem que tinha esse título? O imperador romano. Quem era o Kyrios do mundo? O imperador. César. Ele era o Senhor do mundo. E Pedro está dizendo, não, o Senhor do mundo não é o imperador. O Kyrios é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor.
Então, ele fala, os cristãos devem se preparar para a perseguição consagrando Cristo como Senhor de suas vidas. O que significa isso? O que é santificar Cristo no nosso coração? Eu falo que crente às vezes repete umas frases, a gente repete porque a gente aprendeu que é certo falar isso, mas a gente não entende o que significa. Santifiquem a Cristo. Ai, que bonito isso, santificar a Cristo. Mas o que é santificar a Cristo no coração? Em outras palavras, é tornar Cristo o centro. É viver para agradá-lo. É dar toda a glória e toda a honra para Ele. É viver em torno de Cristo. O que Pedro está dizendo é, coloquem Cristo como centro da vida de vocês. Coloquem Cristo como o verdadeiro Senhor da vida de vocês. Quando Ele é o Senhor, a lei é dele, a obediência é a Ele, toda a nossa devoção é dada a Ele, Ele é o Senhor. Quando Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, cada crise se torna uma oportunidade de testemunhar. E aí, veja só, ele diz, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. O que Pedro está dizendo? Que o cristão, ele tem uma prontidão para apresentar uma resposta ou uma defesa daquilo que ele crê. Quando o verbo aqui responder, no original, é apologia. De onde vem uma frente da teologia que se chama apologética. O que é apologética? É a defesa da fé. O que é um apologeta? É aquele que defende a fé cristã. Ao longo da história da igreja, existem essas pessoas. Pessoas que trabalham com a filosofia, que trabalham com a ciência, para defender a fé cristã. Então, hoje, no mundo de hoje, nós temos cientistas cristãos que vão para os debates em Oxford, que vão para os debates nas maiores universidades do mundo e se sentam com os maiores cientistas do mundo para dizer, olha, nós nos respeitamos como cientistas, só que você é ateu, eu sou cristão. E eu vou defender a fé cristã a partir da ciência. E essas pessoas estão lá fazendo apologética, defendendo a fé. Tem pessoas que fazem isso no nível da filosofia, para provar que Deus, provar filosoficamente a seriedade da fé cristã. Porque cá entre nós, no mundo de hoje, as pessoas acham o seguinte, a fé cristã não tem defesa em lugar nenhum. A fé cristã é apenas fé. É uma loucura, mas você quer crer, fica à vontade. Mas defesa mental, racional, não tem. Isso é uma mentira, e muitas vezes os cristãos acreditam nisso. Muitos cristãos acham que a sua fé não tem defesa racional. E essa não é uma verdade. Tem um vídeo muito famoso de um arqueólogo adventista, que ele foi no Jô Soares, o Rodrigo Silva, não sei quem conhece. E esse vídeo ficou muito famoso, toda a Páscoa volta esse vídeo. Ele dizendo, olha, a ressurreição de Jesus é um milagre de fé. Não tem vídeo, não tem foto, mas tem indícios que o relato da ressurreição dos evangelhos é um relato verdadeiro. E aí ele vai trazendo vários pontos por que os evangelhos são verdadeiros. Uma das coisas que ele diz é o seguinte, a primeira testemunha da ressurreição de Jesus é uma mulher. Se no mundo antigo você quisesse inventar uma mentira, você nunca colocaria uma mulher para ver o negócio. Porque a palavra da mulher não tinha valor. Então ele diz, o evangelho, se já quisesse ser uma mentira, já não começava desse jeito. Botaria Pedro para ver, João para ver, não botava Maria Madalena. Que era uma mulher que a reputação ainda era duvidosa na sociedade. Então, há argumentos. Claro que há. Da mesma forma como as pessoas falam, a Bíblia é um livro aí, né, que o pessoal foi mexendo, inventando, foi colocando. Quando a gente achou a gente, força de dizer, os manuscritos de Qumran na década de 50, lá nas cavernas em Israel, percebeu-se que eu esqueci a palavra em português, a honestidade do texto, como os textos batendo um com o outro, era a probabilidade, a porcentagem é imensa. Os textos foram pouquíssimo mexidos ao longo de milênios. São textos, são manuscritos, são papiros da época pré o tempo de Cristo. Então, a fé cristã ela tem uma defesa racional. Ela tem e Pedro está dizendo, tenham pronto na língua a defesa da fé. Tenham prontos na ponta da língua essa defesa.
Tem muita gente que acha que o evangelho é só uma coisa espiritual. Não, querido, o evangelho também precisa fazer sentido na nossa mente. Eu sempre digo isso, principalmente nas tradições pentecostais, e quem já foi de tradição pentecostal sabe o que eu estou falando. Tem pentecostal que ensina, com todo o carinho que eu tenho por esses irmãos, mas tem pentecostal que ensina que quanto menos você entende, mais de Deus é. A pessoa fala, não estou entendendo nada, então é de Deus mesmo, é mistério. O que o pentecostal fala é mistério. É mistério. Não estou entendendo nada, deve ser muito de Deus. Não, querido, não é assim que a coisa funciona. Tem que fazer sentido na nossa mente. Primeiro na mente, depois passa para o coração. É assim que o evangelho funciona. A gente tem uma razão na nossa fé. E Pedro está dizendo, se perguntarem para você, por que você está disposto a morrer por causa desse Senhor? Por que você está disposto a morrer por causa dessa fé? Por que você sofre e dá risada? E é feliz? E agradece a Deus? Você tem que ter uma razão. Você tem que uma oportunidade para testemunhar. Uma oportunidade para testemunhar. Então, Pedro diz, vocês têm que estar preparados para apresentar a razão da fé, da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. Observe que a explicação da esperança ela é oferecida somente depois dos cristãos se considerarem felizes, abençoados, rejeitando o pânico, rejeitando o medo e reconhecerem Cristo como Senhor. Depois que eu sigo esses passos, eu sou feliz por ser perseguido, eu rejeito o medo e eu tenho Cristo como meu Senhor. Aí eu estou pronto para dar a razão da minha fé. Por isso que a nossa fé tem que ser espiritual e também racional. Se você se lembrar, esse Pedro é aquele que negou a Cristo, mas ele teve a oportunidade depois de estar diante das autoridades e defender a fé dele. Ele teve a oportunidade de se redimir, de ser perdoado e de se colocar diante de multidões e pregar e dizer por que ele cria em Cristo Jesus. O primeiro sermão de Atos, que é o sermão que 3.000 pessoas se convertem, Pedro diz, esse Cristo que vocês crucificaram, o profeta diz isso, o salmista diz aquilo, ele é esse, ele é aquele, ele tem um argumento, uma lógica, ele tem uma razão para a sua fé. Quando Paulo se coloca diante dos filósofos mais inteligentes do mundo, em Atenas, no monte chamado Areópago, Paulo defende a fé cristã com argumentos filosóficos. E ele cala aqueles filósofos com a sabedoria que Deus deu. E aí a gente vê que Pedro continua dizendo, contudo, façam isso com mansidão e respeito. Isso é o que ele está falando o tempo inteiro, né? Sejam mansos, não revidem o mal com o mal, sejam humildes. Mansidão e respeito, conservando boa consciência. E aí, aqui, como é que a gente tem uma boa consciência em tempos de sofrimento? Primeiro que aqui, a consciência, o que é consciência? É o discernimento que nós temos dentro de nós mesmos. Consciência é aquele discernimento, aquela voz de Deus dentro de nós, para nos mostrar quando alguma coisa está errada. Agora, veja, eu gostei muito mais de ilustração que diz assim, é como se fosse uma janela. Quando a janela está limpa, a luz bate e o sol entra. Quando a janela está empoeirada, a mesma luz bate, mas ela não brilha lá dentro da mesma forma. A consciência na nossa mente, no nosso espírito, é dessa forma. Quando ela está limpa pela palavra, Deus fala e a gente escuta. Mas quando a gente vai sujando a nossa consciência pelo pecado, pela desobediência, pela teimosia, vai ficando empoeirado. E aí Deus fala, a gente já não entende mais, tão claro. A gente até escuta, mas já não está aquela voz tão clara. A gente já tem dificuldade de entender, de ver. A gente tropeça porque a gente não está vendo claramente. A consciência, a boa consciência, a consciência clara diante de Deus, ela tem que ser exercitada pela obediência na palavra. Ela tem que ser exercitada pela consciência na palavra. É saber discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. Paulo diz que todo ser humano tem isso. Em Romanos ele diz, todos têm isso. Por isso que todo ser humano é indesculpável diante de Deus. Porque dentro de cada ser humano há uma consciência que diz o que é certo e o que é errado. Tem certas coisas, o pessoal fala assim, hoje o pessoal diz, né? Não há verdade absoluta, não há verdade universal.
uma coisa que todo mundo repete por aí. Mas tem coisas que no mundo inteiro são consideradas erradas. Porque viola a consciência humana. No mundo inteiro tem coisas que as pessoas... Tanto que a gente tem um negócio chamado Declaração de Direitos Humanos. Universal. Para dizer no mundo inteiro que tem coisas que são inaceitáveis. Se não existe verdade absoluta, quem falou que essas coisas são inaceitáveis? Porque a gente tem, no fundo, uma consciência moral que faz parte do ser humano. Só que quando nós pertencemos a Cristo e nós vamos obedecendo a palavra, essa consciência vai se aclarando, ela vai se apurando diante de Deus, e a gente vai ficando mais sensível àquilo que Deus espera de nós. E a pergunta é, como é que a boa consciência nos ajuda em tempo de sofrimento? Porque quando a gente está sofrendo, a primeira pergunta que a gente faz é o quê? Vamos ver se vocês estão ligados. Quando a gente está no tempo, vem uma luta sobre a sua vida. O que é a primeira coisa que você pensa? Vamos ver se vocês são tão pecadores quanto eu. Que eu penso toda vez. O que vocês pensam? O que eu fiz de errado? Onde eu pisei na bola? Por que isso está acontecendo comigo? Porque no fim a gente trabalha com meritocracia. Eu obedeço, sou abençoado. Eu desobedeço, sou amaldiçoado. Mas quando a gente tem uma boa consciência diante de Deus, o que isso significa? Que na hora do sofrimento, você está em paz com Deus. Você sabe que aquele sofrimento não é fruto de desobediência, não é causado por algo que você fez ou deixou de fazer. O Warren Wiersbe, grande comentarista e pregador, diz assim, olha que frase bonita, a consciência é uma boa guia, somente quando a palavra de Deus é a nossa tutora. Tem muita gente que fala, eu vou ouvir minha consciência, mas a pessoa não obedece a palavra de Deus, não escuta Deus, não faz nada. Aí a consciência dela só fala porcaria. Vamos ser sinceros? Não, eu estou em paz com a minha consciência, mas é porque a tua consciência já está mais para lá do que para cá. Você já está mais abraçando o capeta do que do lado de Deus. Vamos ser sinceros? A nossa consciência ela é uma boa guia quando a gente está colocando ela diante do Senhor o tempo inteiro. O tempo inteiro. O mundo de hoje tem um mote, né? Não é Hakuna Matata, não, mas é quase isso, né? Siga o seu coração. Todo mundo. A pessoa fala, estou pensando em largar meu marido. Aí a colega do trabalho fala, siga o seu coração. Psicólogo, você paga para o psicólogo falar isso para você. Estou pensando em dar um tiro na pessoa. Siga o seu coração. Claro que eu estou exagerando, mas é quase isso. O importante é você seguir o seu coração. Então, se o seu coração estiver rendido diante do Senhor, se você estiver colocando aquilo ali todo dia diante do Senhor, aí você segue o seu coração. E mesmo assim desconfiando. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Agora, se você não obedece, não coloca a sua consciência diante do Senhor, não procura fazer nada e seguir o seu coração, meu amigo, é abismo atrás de abismo. Estou em paz comigo mesmo, mas o mundo não está. A coisa está complicada. E aí, gente, a gente chega na parte um pouco mais complicada. Se vocês prestarem atenção, nós lemos um dos trechos mais difíceis do Novo Testamento. Porque Pedro, ele fala de uns anjos que estão presos. E se você leu prestando atenção, você fala assim, mas que anjos que estão presos? Que prisão? Que anjos? E o que tem Noé a ver com essa história? De repente você está lendo lá, vem um Noé. Aí você fala, mas o que Noé tem a ver com essa história? E há milênios, os biblistas, comentaristas, estudiosos têm discutido de forma saudável o que esse texto significa. Então, primeira coisa que eu quero deixar claro, existem diversas interpretações para esse texto. Eu vou trazer uma que eu entendo ser a mais equilibrada. Porque aqui a gente não está numa aula, né, para a gente discutir, falar, olha, isso aqui tá. Não, é uma pregação. Eu vou trazer a que eu entendo ser a mais simples, a que clareia o texto, dentro do contexto de Pedro, porque a gente tem que fazer sentido no texto todo. Não adianta eu pegar um versículo, tirar ele do contexto e falar, olha, ele está falando isso. Não, Pedro falou isso dentro de um contexto. Então vamos tentar entender. Primeira coisa, né, nesses trechos difíceis, a estratégia mais simples geralmente é a verdadeira. Olhe para o quadro maior. Em vez de se concentrar só no trecho difícil, tenta entender o contexto geral. Geralmente isso facilita.
Sabe, isso é um princípio de interpretação de texto. Tem uma frase, você está lendo em inglês, lá está na prova de inglês. Tem uma palavra que você não entendeu, beleza, segue, move on. Tenta entender o todo. Geralmente as provas, por exemplo, vestibular, provas de proficiência em inglês, não perguntam cada palavra, eles perguntam o sentido geral do texto. Então vamos tentar olhar o sentido geral. O que Pedro está dizendo na big picture aqui? O que ele está dizendo no quadro maior? Então Pedro está resumindo os passos percorridos por Cristo desde o seu sofrimento na cruz, da sua morte na cruz, da sua ressurreição e da sua exaltação à mão direita de Deus Pai. O versículo 18 é um grande resumo do Evangelho. Vou ler de novo ele. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Olha, ele diz, Cristo morreu pelos pecados. Isso é o Evangelho. Cristo morreu uma única vez, uma única e suficiente vez. Cristo morreu no lugar dos pecadores, os justos pelos injustos. E Cristo morreu para nos levar a Deus. A ideia no original do texto é conseguir uma audiência na corte. Ou seja, ele nos dá um lugar na corte, ele nos dá um lugar, um acesso a Deus. E aí há muitas interpretações, então eu quero trazer a que eu entendo ser a mais equilibrada. Quando Pedro diz que Jesus foi morto no corpo, até aqui beleza. Ok? Vamos passo a passo? Jesus foi morto no corpo. Ninguém nega isso. Quer dizer, tem gente que nega, que diz que Jesus, são os docetistas, que diz que Jesus não tinha corpo. Jesus parecia ter um corpo, mas era um fantasma. Isso é uma heresia. Porque para eles, o corpo humano é mau. Então Jesus, sendo Deus, não podia ter corpo. Então eles falam, Jesus parece que tem corpo, mas não era corpo. Isso é uma heresia. Todo mundo que defende a fé cristã entende, Jesus tinha corpo. Então ele morreu no corpo, na cruz. Agora, vivificado pelo Espírito. A NVI traduz Espírito com letra maiúscula. E aí o que você entende? Ele foi vivificado pelo Espírito Santo na ressurreição. Veja, mas essa talvez não seja a melhor tradução. A maior parte dos comentaristas entende, inclusive na NVI tem uma nota que diz que pode ser vivificado no Espírito com letra minúscula. E aí significa não o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade, mas o Espírito de Jesus. O Espírito da pessoa de Jesus. O que isso significa? Que não é uma comparação entre Jesus e o Espírito Santo, mas entre a carne de Jesus, o corpo físico, e o seu espírito. Por que não está falando da ressurreição? Porque a ressurreição não é só do espírito, a ressurreição é corpo. Jesus ressuscitou em corpo. O corpo dele não estava mais no túmulo. Então, por isso que parece que aqui está falando vivificado no espírito com letra minúscula. Para dizer o seguinte, o corpo de Jesus morreu na cruz, Jesus levou o pecado de todas as pessoas por quem ele morreu, ele experimentou morte espiritual, porque o salário do pecado é a morte. Jesus experimentou pecado, ele experimentou morte espiritual. Só que entre a sexta-feira da paixão e o domingo da ressurreição, talvez no sábado, não sei se dá para a gente precisar assim, mas entre esses dois eventos, em algum momento o espírito dele foi vivificado. Ele viveu no espírito antes de reviver no corpo. O espírito dele foi vivificado. Como a gente crê, meus irmãos, que em Cristo, quando a pessoa morre, o cristão morre, a gente crê que o espírito dela está vivo diante de Deus. Até o dia da ressurreição final, quando o corpo e o espírito estarão unidos de novo. Essa é uma esperança. Quem perdeu gente querida aqui sabe do que eu estou falando. A única esperança que a gente tem na morte de pessoas queridas é saber, os olhos dessa pessoa se fecharam aqui, mas ela está viva diante do Senhor. Ela está na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição final. Então Jesus teve o seu espírito morto pelo pecado, mas em algum momento esse espírito de Cristo reviveu, pelo poder de Deus, antes de voltar para o corpo e ressuscitar. E aí o que acontece? Pedro parece que está falando então algo entre a sexta-feira e o domingo, dizendo, tá, o que Cristo fez então quando o espírito dele reviveu? E aí Pedro diz que Jesus viveu na esfera espiritual, e aí diz, aqui que é a doideira, né? Ele pregou aos espíritos em prisão. Primeira coisa que a gente entender, que espíritos são esses? Aí tem gente que diz, são as pessoas que não foram salvas antes da morte de Jesus.
Aí quem defende isso, desculpa, está arranjando uma sarna gigante para se coçar. Porque está dizendo, como é que a pessoa morreu, ela vai ter uma segunda chance depois da morte? A Bíblia é clara no Antigo Testamento e no Novo Testamento que depois que morreu, não tem chance. A chance é até morrer. Tanto que Jesus conta a história de Lázaro e do rico, para dizer, depois que morreu, você não vai voltar para avisar, você não vai mudar de lado, não tem o que fazer. Morreu, morreu. Tem até o texto de Jó, que Deus diz assim, a árvore pode morrer e renascer, mas o homem morre uma vez só. Então, não são pessoas que morreram sem ouvir Jesus que Pedro está falando aqui. O mais provável é que Pedro está falando de espíritos demoníacos que estão aprisionados. E aqui que é a grande loucura, porque, e aqui tem outros textos, tá? 2 Pedro tem texto similar, e Judas tem um texto que ecoa a mesma ideia. Parece que tanto Pedro quanto Judas estão usando uma terceira fonte, chamada Primeira Enoque, que é um livro judaico, apócrifo, ou seja, não entrou no texto, no cânon bíblico, mas era um texto muito respeitado na cultura judaica. E o texto de Enoque, que não é... Eles quiseram parecer que foi aquele Enoque lá do começo que escreveu, mas não foi ele, provavelmente. Ele conta que os demônios, em algum momento, se rebelaram e fizeram algo tão terrível que Deus os reservou na prisão para um momento especial. Agora, veja, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. O que esses demônios fizeram para ser presos? Pensa o seguinte, demônio só faz coisa ruim. O que esses demônios fizeram de tão ruim que Deus falou, vocês vão ficar presos até o dia do juízo final? Nos dias de Noé. E aí, eu já vou deixar claro, não dá para saber claramente. Esse é daqueles mistérios que a gente fala, tá bom, senhor, não sei o que é isso. O fato é que parece que esses demônios se rebelaram num nível tão grande que Deus falou para vocês, chega, vocês vão ficar presos até o dia final. Algumas pessoas entendem o texto de Gênesis 6, e aqui é uma especulação, é uma interpretação, que é o texto que diz, se vocês depois lerem lá Gênesis 6, do 1 ao 4, fala que os filhos do homem tiveram relações com as filhas de Deus e eles geraram gigantes como frutos dessa relação. O que a maior parte dos teólogos e biblistas entendem? Os filhos de Deus são os descendentes de Sete, os filhos do homem são os descendentes de Caim, as filhas de Deus são as descendentes de Sete, e eles se misturaram e geraram gigantes, pessoas com estatura maior do que o normal. Tem vários estudiosos bíblicos sérios que interpretam o seguinte, os filhos de Deus seriam anjos caídos que se materializaram e tiveram relações físicas com mulheres humanas e eles geraram seres humanos, mas como eles eram demônios, eles eram seres caídos, esses seres humanos eram grandes, quase como um semideus. Eles são chamados por Néfilins. Na história da teologia, eles são conhecidos como Néfilins. Então, quem defende essa ideia diz, esses demônios fizeram algo tão proibido, que era se materializar e ter relações com seres humanos, que Deus falou para vocês, game over. Vão para a fila e ficar até o final. Isso é muito complicado. É muito difícil. Eu prefiro entender o seguinte. Aconteceu alguma coisa nos dias de Noé. A gente não sabe, mas foi tão terrível que Deus mandou o dilúvio para destruir a terra. E esses anjos fizeram algo que Deus considerou muito pecaminoso. E Deus os guardou até o dia final. Agora veja o que aconteceu. Jesus foi pregar para esses anjos? Jesus foi tentar convencê-los? Não. O termo pregou aqui poderia ser mais entendido como proclamou. O que Cristo fez? Ele foi até esses anjos dizer, eu venci. Na cruz, eu venci vocês. Na cruz, eu destruí o poder de vocês. Na cruz, eu completei o plano do Pai. Vocês tentaram me matar desde o jardim do Éden, mas agora eu venci vocês. Cristo foi testemunhar da sua vitória diante desses anjos caídos. Cristo foi avisar que ele
havia vencido. A gente fica confuso porque no credo apostólico, quem se lembra do credo apostólico, fala, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, tá? E vai dizer assim, em Jesus Cristo que morreu e desceu ao Hades. E aí tem um debate muito grande, porque esse trecho desceu ao Hades foi colocado muito tempo depois. A Bíblia em nenhum momento fala que Jesus desceu ao inferno. A gente não, porque o inferno cá entre nós nem foi aberto ainda. O inferno vai ser aberto no dia final, quando Satanás for lançado. Jesus desceu a essa prisão, pelo que Pedro diz, e ele proclamou a sua vitória diante desses demônios, para dizer, eu venci. Por que Pedro está falando isso? Porque Pedro está falando o seguinte, Jesus venceu as autoridades demoníacas, Jesus venceu todos os poderes. Em Cristo nós vamos vencer todas as autoridades. Em Cristo, o imperador romano não é o Senhor do mundo, ele é o Senhor do mundo. Jesus é o Senhor do mundo. Jesus venceu as autoridades demoníacas, Jesus venceu os poderes demoníacos, Jesus venceu as autoridades e potestades desse mundo. Então é uma vitória de Cristo Jesus. E aí Pedro liga, e a gente está acabando, Pedro liga isso com os dias de Noé. E aí ele diz, olha, nela apenas algumas pessoas, a saber 8, foram salvas. E nela quem? A arca. A igreja primitiva enxergava a arca como uma prefiguração da salvação. O que Pedro está dizendo é o seguinte, o dilúvio veio e matou todo mundo, menos 8 pessoas da família de Noé, que obedeceram a Deus e ouviram a Deus, tiveram uma boa consciência diante de Deus. E essas pessoas foram salvas pela água. Só que ele está dizendo, isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Aí ele é bem claro para dizer, o que salva vocês não é a água. Eu sou São Paulino, essa semana falar de água santa tá difícil pra gente. Mas cá entre nós, não é a água que é benta, não é a água que é santa, não é a água que salva. Ele está dizendo, olha, não a remoção da sujeira do corpo, mas o que o batismo representa que salva. E o que o batismo representa? O compromisso de uma boa consciência diante de Deus. Essa é uma frase de difícil tradução. Eu vou ler algumas traduções aqui. No batismo, a NVT, a nova versão transformadora. No batismo, vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. A Almeida do século XXI. A promessa de uma boa consciência para com Deus. Na nova tradução da linguagem de hoje, o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. O que a gente faz no batismo, meus irmãos? A gente reafirma, a gente afirma que nós temos um compromisso com Deus e nós temos consciência limpa diante do que Cristo fez no Calvário. Então, da mesma forma que o dilúvio preservou a vida das 8 pessoas, o batismo representa a salvação por meio de Cristo. O batismo em si não purifica. O batismo é o compromisso com Deus, oriundo de uma consciência limpa. E aí Pedro termina dizendo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu, está à direita de Deus, a ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. E aí ele afirma o que a gente acabou de falar. A ressurreição de Cristo diz que ele é Deus, que a obra de salvação está completa, que o sacrifício foi aceito pelo Pai e que a morte foi conquistada. E aí ele termina dizendo, esse Cristo ressurreto está sentado ao lado direito do Deus. O que é lado direito? É uma posição de poder, de autoridade. E ele governa sobre anjos, autoridades e poderes demoníacos e celestiais. Ele é o Senhor de todos agora. Então isso é um encorajamento para as pessoas que provavelmente sofreram perseguição, violência, brutalidade. Para dizer, vocês estão sofrendo, mas o Messias sofreu. Mas vocês têm a vitória, porque ele proclamou a vitória tanto no céu quanto na terra. Tanto nas profundezas quanto na terra. Ele é o Senhor sobre todas as esferas da vida. Ele é o Senhor sobre tudo. A ressurreição de Cristo mostra para nós que ele é o Senhor sobre todas as esferas da criação. É isso que Pedro está dizendo. As autoridades humanas incorporam as autoridades espirituais que estão por trás dela, no reino sombrio e invisível. E o ponto é que Pedro diz, as autoridades receberam a notícia de que Jesus aniquilou o poder delas. Ele agora tem todo o poder. Por isso a gente não precisa temer. Por isso a gente pode confiar em meio ao sofrimento. Por isso a gente celebra a ressurreição de Cristo Jesus. Nesse momento a gente vai ter a nossa ceia. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. E quero pedir para a Vanessa, se ela puder, por favor, distribuir a ceia para o pessoal. Se você faz parte de uma comunidade de fé, se você
entregou a sua vida a Jesus, se você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, e você tem uma consciência, você é convidado a participar desse momento. Que a gente tenha isso em mente, a gente faz parte da ressurreição de Cristo Jesus. A gente não precisa temer, porque Ele está conosco. A gente pode crer no futuro, porque a gente entende que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa história. Nós vamos cantar uma canção, enquanto a gente canta, você vai receber o elemento da ceia e a gente vai celebrar junto. Aguarde para a gente celebrar junto.